Que bom estar aqui com vocês nesta noite, que bom ver uma equipe tão bonita que trabalhou na Escola Bíblica de Férias. Que bom lembrar que a Alessandra é pregadora, viu, irmãos? Fez faculdade, fez seminário. Se a hora que ela tiver um tempinho, ela pode pregar aqui na igreja. Muito bem formada e de uma ótima comunicação. E o pastor Mário Nilton também. É uma bênção tê-los aqui conosco. Estou com vontade de começar orando. É assim que eu gosto de começar a pregar. Pai amado, nos colocamos na Tua presença. Que bênção maravilhosa ter o Senhor como nosso Pai Celestial. Que bênção podermos chamá-lo de Pai. Que bênção poder ser aceitos pelo Senhor, pela obra redentora de Jesus. Que bênção termos o Teu Espírito Santo. Que bênção termos uma aliança com o Senhor, que bênção termos o Senhor sempre conosco e nunca sermos abandonados pelo Senhor. Que bênção as tribulações que nos tornam perseverantes e um pouco mais santos. Que bênção, Senhor, pelas provas que nos faz fortes. Que bênção pelos testemunhos, pelas vitórias e pelos livramentos do Senhor. Nesta noite, toca o nosso coração, renova-nos, que possamos ouvir a Tua doce voz em nós, no nosso coração, que possamos receber uma medida de alegria que vem do Teu Espírito Santo, uma medida de fé, de coragem, de ousadia, de perseverança, uma voz do Senhor poderosa em nós, que apesar de todas as más notícias contra o nosso povo, o nosso país, que nós possamos ter uma fé que com o Senhor nós podemos fazer diferença, a Tua igreja pode fazer diferença e o Teu nome pode ser glorificado. Pedimos a Tua bênção nesta noite e oramos no poderoso nome de Jesus. Nesta noite eu quero falar da aliança que nós temos com Deus, uma breve definição, 4 características, possivelmente e rapidamente uma quinta, e é na 4ª característica que eu relacionarei o assunto da aliança com a ceia do Senhor. Porque eu e você, irmãos, nós estamos numa aliança com Deus através do sangue de Cristo. E é isso que eu quero falar nesta noite, antes de participarmos da ceia. Ao participarmos da ceia, eu quero lembrá-lo que é um momento de reverência, é um momento de arrependimento de pecados, não é momento de conversar, de olhar no celular, não é momento de falar, não cantaram um hino, não está bom. A hora da ceia é hora de oração, de arrependimento, é hora de agradecimento ao Senhor Jesus por ter morrido por nós, é hora de louvor e adoração a Deus. A palavra aliança significa acordo, pacto e até mesmo um contrato. Se você pensar no casamento, porque o casamento é usado ao longo das Escrituras para ilustrar a aliança que Deus tem com Israel e, na verdade, conosco também. O casamento, no fim das contas, é um acordo, é um pacto. 2 pessoas vão no cartório, voluntariamente elas fazem votos que vão ser marido e mulher, assinam os papéis, às vezes neste acordo envolve partilhar os bens, ou às vezes não, acordam, fazem os votos, assinam o livro, fazem isso de maneira voluntária, também os testemunhas, o juiz de paz, e dali sai a certidão de casamento. Espera-se, em condições normais, que haja respeito e haja fidelidade a partir desses votos. Infelizmente, devido à violência, infidelidades, enganos, muitos casamentos acabam, mas pelo menos, segundo os votos feitos, foi presumido ali na hora respeito e fidelidade. Deus tem uma aliança comigo e com você no sangue de Cristo.
também envolve respeito, também envolve fidelidade. Deus é sempre fiel. O problema não está com Deus, o problema está com os seus servos, que nem sempre são tão fiéis assim. Nas Escrituras, Deus tem uma aliança com a humanidade. Já já eu falarei. Nas Escrituras, Deus só se relaciona com o seu povo em aliança. Não existe nenhum relacionamento com Deus, conforme aparece nas Escrituras, sem que o seu povo e os seus servos estejam em aliança com Deus. Por isso, entender a aliança que eu e você temos com Deus é muito importante. Acaba sendo um acordo, um pacto, até um contrato não escrito, não registrado, mas é um contrato. E a parte de Deus ele faz sempre muito sério, nem sempre nós respondemos à mesma altura. Então, Deus relaciona-se com o povo sempre em aliança. Quais são as características desta aliança com Deus? Destacando 4, quem sabe 5. Primeira característica, é uma aliança boa e unilateral. Deus nunca sentou e discutiu, vamos fazer um acordo, vamos fazer uma aliança, o que você acha? Você gosta dessa ideia? Você gosta dessa cláusula? Não foi assim. Deus é um Espírito poderoso, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está aqui, podemos sentir a sua presença e a sua paz, mas Deus é também onisciente, onipresente, onipotente, Ele tem todo o poder. Porém, Deus é invisível, não dá para vê-lo, não dá para tocar, não dá para mais ou menos olhar, ora eu quero fazer uma proposta, vamos discutir uma aliança. Não tinha como fazer isso, dependia somente de Deus. Dependia de Deus propor uma boa aliança e Ele o fez de maneira unilateral. Ele não conversou com ninguém. Essa é a primeira característica. A aliança é boa e ela é unilateral, até mesmo porque Deus é invisível, ou Ele daria um jeito de ser conhecido, ou não teria nenhuma aliança com Ele. A segunda característica, a aliança de Deus com o seu povo e com os seus servos, é a aliança da graça e da misericórdia. Esse Espírito poderoso que é Deus, se Ele não tivesse graça, se Ele não tivesse misericórdia, Ele continuaria totalmente invisível, sem que ninguém pudesse conhecê-lo, sem que ninguém pudesse vê-lo ou tocá-lo, e nem mesmo ter uma boa ideia dele, talvez uma ideia muito vaga, desconfiando que Ele existe, mas realmente sem saber de Deus com detalhes. A segunda característica da aliança de Deus com o seu povo é a aliança da graça e da misericórdia. Quando ninguém sabia nada de Deus, quando ninguém podia encontrar Deus, vê-lo e tocá-lo, quando ninguém podia encontrá-lo, Deus invade a história. Deus falou com Noé. A Bíblia não diz que Noé era perfeitinho, santinho assim, não. Por graça e por misericórdia, Deus falou com Noé: Noé, faz uma arca, eu vou mandar um dilúvio, eu vou preservar você e a sua família. E foi por graça e por misericórdia, não foi por mérito. Tendo o dilúvio passado, Deus fez uma aliança com a humanidade. A aliança é boa, unilateral. Deus não perguntou se gosta ou se não gosta. Mas você só está aqui hoje à noite porque Deus, segundo a sua graça e misericórdia, fez uma aliança com os descendentes de Noé, que somos nós. Toda a humanidade veio a partir do dilúvio de Noé e dos seus filhos. Deus fez uma aliança
com os animais domésticos e selvagens. Envolve o seu gatinho e o seu cachorrinho. Deus disse: Noé, eu faço uma aliança com a sua descendência. Eu faço uma aliança com os animais selvagens e domésticos. Eu nunca mais destruirei a vida animal com águas do dilúvio. Nós só estamos aqui porque um dia Deus resolveu preservar a vida na face da terra. Ele fez por graça e misericórdia. É só você olhar a história da humanidade, você verá tanta violência, tantos absurdos, tantas injustiças, que se Deus olhasse para o mérito humano, não estaria nenhum aqui. Se Deus olhasse para o mérito humano, não haveria humanidade ao longo dos séculos e nem humanidade nesse presente momento. Nós só estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. A pessoa mais malvada que você puder imaginar, ele só está vivo pela graça e misericórdia de Deus. O profeta Jeremias disse que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, por isso nós não somos consumidos. Primeira característica da aliança de Deus com o seu povo, ou até mesmo com a humanidade, neste caso de Noé, ela é boa, unilateral, Deus não discutiu com ninguém. A segunda característica é por graça e por misericórdia. Pela mesma graça que Deus se manifestou a Noé, Ele se manifestou a Abraão, Isaque e Jacó, e é importante ter isso em mente. Nós sabemos tanto de Abraão como servo de Deus, que nós esquecemos que ele não era servo de Deus. Se você quiser abrir a Bíblia, não precisa, eu vou citar, mas se quiser abrir a Bíblia, Josué 24, verso 2 diz, Josué 24, 2, para você ver que está na Bíblia, se quiser abrir. Este verso diz que os patriarcas Terá, com seus 2 filhos, Naor e Abraão, moravam além do Eufrates e serviram a outros deuses. Abraão não nasceu servo de Deus. Abraão era idólatra além do Eufrates, lá em Ur dos Caldeus. Jacó não era servo de Deus. A palavra de Deus diz que ele era enganador. Mas foi por graça e misericórdia que outra vez Deus invadiu a história, falou com Abraão, Isaque e Jacó. Foi por graça e misericórdia que Deus tira Israel do Egito. Foi por graça e misericórdia que Deus faz uma aliança com Israel no Monte Sinai. Foi por graça e misericórdia que Deus salvou Davi, chamou Davi, ungiu Davi e fez uma aliança com Davi de que o Messias seria da descendência dele. Foi graça e misericórdia. Foi por graça e misericórdia que Deus respondeu à oração de Salomão e fez uma aliança com ele. Deus disse, segundo a sua oração, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu e sarar a terra. Foi graça e misericórdia. É por graça e misericórdia que o Senhor tem uma aliança comigo, com você, no sangue de Cristo. Se as misericórdias de Deus não se renovassem a cada manhã, eu e você já estaríamos consumidos. É pela mesma graça e misericórdia, presta bem atenção. É pela mesma graça e misericórdia que Deus preservou a humanidade a partir de Noé. É pela mesma graça e misericórdia que Deus incluiu a humanidade na aliança com Abraão, Isaque e Jacó, quando Deus disse, assim como Abraão você tem sido abençoado,
eu abençoarei todas as famílias da terra. Nesta aliança, Deus incluiu a humanidade. Foi na aliança do Monte Sinai, quando Deus falou para Israel: vocês serão meus sacerdotes. Ali Deus incluía a humanidade, a mediação entre o conhecimento de Deus que Israel tinha até chegar aos confins da terra. A humanidade foi preservada a partir de Noé, a humanidade foi incluída nas alianças com os patriarcas, a humanidade foi incluída na aliança do Monte Sinai, a humanidade foi incluída na aliança com Davi, porque o Messias prometido da descendência de Davi é para todos os povos. E por mesma graça e misericórdia, Deus acrescentou à humanidade quando fez aliança com Salomão. Deus disse: Salomão, eu ouvi a sua oração. Em outras palavras, eu vou responder todos os pedidos. Se os estrangeiros, conforme você disse, se voltar a mim com fé e arrependimento de pecados, eu ouvirei dos altos céus. Segunda característica da aliança de Deus com o seu povo, com a possibilidade de acrescentar toda a humanidade, é graça e misericórdia. É impossível conhecer este Deus se Ele não fosse misericordioso para falar, para se revelar e para cumprir as suas promessas ao longo da história. Seria impossível vê-lo, tocá-lo, conhecê-lo. Ou Ele se revelava, ou nós jamais saberíamos nada sobre Ele. Terceira característica da aliança de Deus com o seu povo: Deus nos justifica pela fé. Não é pelo que Abraão fez, ele era totalmente idólatra nas trevas. Mas Deus falou, ele creu. Ao longo do Velho Testamento, os salvos são aqueles que creem, se arrependem e temem a Deus, são justificados pela fé. Hebreus capítulo 11 diz que morreram crendo no Senhor e nas suas promessas, por isso foram justificados pela fé, não foi pelo mérito. Aliás, todos eles estavam cientes dos seus pecados e sabiam que é o Senhor mesmo que perdoa, é o Senhor que sara todas as nossas iniquidades, é o Senhor que nos purifica, é o Senhor que propõe a maneira certa e correta, segundo o seu amor e justiça, de salvar. Isso Ele faz por graça, misericórdia, justificando pela fé. Quando a pessoa se arrepende, crê no Senhor e nas suas promessas, a partir daí Deus toma conta, Deus perdoa, Deus salva, Deus renova, Deus declara filho. Ninguém é salvo por ser fiel, nós somos infiéis. Ninguém é salvo por ser perfeito, nós somos imperfeitos. Ninguém é salvo porque não é pecador, todos são pecadores. Somos salvos pela graça de Deus, quando nós cremos no Senhor e nas suas promessas. Foi assim com Abraão. Deus falou uma vez, duas vezes, três vezes, não sei quanto tempo passou, mas pode ter sido alguns anos. Quando outra vez Deus falou, vou só mencionar, não precisa abrir a Bíblia, está em Gênesis 15. Deus falou outra vez: Abraão, eu vou fazer uma aliança com você e a sua descendência. Eu serei o Deus da sua descendência. A palavra do Senhor diz que nesta hora, Abraão creu no Senhor e nas suas promessas, e Deus o declarou justo. Quando ele creu no Senhor e nas suas promessas, Deus o declarou justo. Quando ele creu, seu saldo negativo de pecado foi zerado, porque Deus imputou justiça.
Em outras palavras, Deus contabilizou justiça. Em outras palavras, Deus creditou justiça e o saldo negativo desapareceu quando ele creu no Senhor e nas suas promessas. Esta foi a bênção de Abraão, ser declarado justo quando creu. Esta é a bênção que Deus prometeu para todas as famílias da terra, que eu já tenho e você já tem. É a bênção de sermos justificados, porque cremos no Senhor e nas suas promessas, e o fazemos com arrependimento de pecados. Não foi por obra, não foi por mérito. Deus falou, ele se arrependeu, ele creu, Deus o perdoou, Deus o purificou e ele se tornou servo de Deus. Tanto isso é verdade, irmãos, que ele só foi circuncidado 2 capítulos depois. Ele creu e foi contabilizado justiça em Gênesis 15. Em Gênesis 17, ele foi circuncidado. Só depois que ele foi salvo é que Deus falou para Abraão num determinado momento: Abraão, a partir desse dia, você e todos os homens desta casa vão ser circuncidados, e é para já. E a partir desse dia, todos os meninos que nascerem da sua descendência, quer sejam filhos dos seus filhos, quer sejam filhos dos escravos, serão circuncidados no 8º dia. No 8º dia eles serão circuncidados e eles carregarão nos seus corpos a marca, o sinal de que nós estamos em aliança. Nós temos uma aliança. É pela graça e pela misericórdia que eu falei. É pela graça e pela misericórdia que eu me manifestei. É pela graça e misericórdia que eu salvo e justifico. E nós temos uma aliança e tem um sinal, e é no corpo de vocês. No 8º dia vão ser circuncidados. É o sinal de que estamos em aliança. Envolve respeito, envolve fidelidade. E eles foram, a partir desse momento, circuncidados. Estou falando que temos uma aliança com Deus. Eu vou destacar 4 características. A primeira, ela é muito boa, unilateral. Deus estabeleceu os termos segundo o seu amor e a sua justiça, não discutiu com ninguém. Segunda característica, a aliança da graça e da misericórdia. Segunda característica. A terceira, somos justificados pela fé quando cremos no Senhor e nas suas promessas. A quarta característica, muito importante, que eu a relacionarei com a ceia. A quarta característica, Deus purifica todas as coisas e perdoa pecados somente pelo sangue de Cristo. Nós estamos numa aliança com Deus, é a aliança da graça e da misericórdia. Somos justificados pela fé quando nos arrependemos e cremos, mas isto só ocorre porque sem purificação pelo sangue de Cristo dos nossos pecados, nós jamais teríamos uma aliança com Deus. Esta é a quarta característica. Essa quarta característica, ela foi ensinada ao longo de uma revelação progressiva. Primeiro Deus simbolizou, depois Deus falou claramente. O primeiro simbolismo de que sem derramamento de sangue, do sangue de Cristo, não há purificação e não há perdão de pecados. O primeiro simbolismo se deu na própria circuncisão. Na circuncisão, os meninos sentiam dor e sangrava muito. Ali o Senhor já indicava que sem derramamento de sangue não há purificação, não há perdão de pecados, mas Deus simbolizava o sangue de Cristo. A palavra do Senhor é bem clara:
A circuncisão não salva, o sangue da circuncisão não salva, o mérito humano não salva, guardar o sábado não salva, guardar a lei de Moisés não salva, os muitos caminhos das milhares de religiões do mundo não salvam. O sangue dos animais imolados, sacrificados como oferta pelo pecado ao longo do Velho Testamento, também não salvavam. Quem salva é o Senhor, fé no Senhor e nas suas promessas. O sangue dos animais oferecidos como oferta pelo pecado, o sangue da circuncisão simbolizavam o sangue de Cristo. A quarta característica, ela foi inicialmente ensinada por simbologias e rituais, até que o Senhor falou claramente. No caso de Abraão, foi mais do que um entendimento assim, implícito. No caso de Abraão, ele viu Jesus. Você lembra que Jesus é eterno, não lembra? Você lembra que ele vem do seio do Pai e torna-se homem para morrer por nós, mas ele é eterno. Você lembra que ele é um dos membros da Trindade, que ele é eterno, poderoso. Você lembra quem é Jesus? Você lembra que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se ele é eterno, ele existia antes da encarnação e ele apareceu algumas vezes. Ao longo do Velho Testamento, aqui e ali aparece o anjo do Senhor, e quando esse anjo do Senhor é o próprio Deus, esse anjo é Jesus. Esse anjo apareceu com Abraão com mais 2, e Abraão sabia que estava falando com Deus. Que longa conversa eles tiveram, porque foi por muitas horas. E Jesus disse que Abraão viu o seu dia e se alegrou. Abraão entendeu muito bem quem era Jesus. Esses servos de Deus, por revelação, misericórdia, palavra inspirada, eles receberam Jesus antes da encarnação, creram no Senhor e nas suas promessas, foram salvos baseado naquilo que Deus ainda faria, salvos pelo precioso sangue de Cristo, outrora simbolizado pelo sangue da circuncisão, pelo sangue dos animais imolados como oferta pelo pecado, pelo sangue dos cordeiros ou cabritos mortos na Páscoa judaica, ou pelo sangue dos 2 animais do dia da expiação de Levítico 16. Todos estes sangues não salvavam ninguém, eles simbolizavam Jesus. A quarta característica da nossa aliança com Deus: Deus purifica todas as coisas e perdoa pecados, como outrora simbolizado e pré-anunciado através exclusivamente do sangue de Cristo. O autor de Hebreus, falando disso, ele falou que quando Moisés terminou de escrever o livro da lei, leu toda a lei que estava nos manuscritos, ele pegou o sangue e aspergiu sobre a lei. Ele pegou o sangue e aspergiu sobre o tabernáculo e sobre todos os objetos, porque a lei indicava que sem sangue não tem purificação, sem sangue não tem perdão de pecados, e como o livro de Hebreus muito nos ensina, e é pelo sangue de Cristo. Aquilo que Deus havia outrora simbolizado, num determinado momento ele fala muito claro, e agora eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 22. Lembra que Davi foi muito cheio do Espírito Santo, ele é um tremendo de um profeta nas Escrituras. Lembra que vários salmos de Davi são salmos messiânicos e salmos proféticos. Vou ler só alguns versos do Salmo 22, mas é no Salmo 22 que o profeta Davi fala do esgotamento físico e emocional de Jesus na cruz.
Lembra que o Senhor Jesus falou que ele estava triste e que a sua alma estava triste até a morte. Salmo 22, verso 14, nós lemos, 22, 14, nós lemos: como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados. Aqui vem a informação do esgotamento emocional de Jesus. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Verso 15 fala do esgotamento físico de Jesus na crucificação, pois após uma noite de espancamentos e açoite do Império Romano, e sem dormir, ele não teve forças para carregar a cruz. O verso 15 diz: meu vigor secou-se como um caco de barro. Não só estava esgotado fisicamente, não só estava sem vigor, ele tinha sede, e a minha língua gruda no céu da boca. Por isso deram fel para Jesus. Verso 16, claramente, profeticamente, Davi fala da crucificação de Jesus. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram, dependendo da tradução, traspassaram minhas mãos e meus pés. Aqui não é simbólico, aqui não é sangue de circuncisão, aqui não é sangue de Páscoa judaica, não é sangue de animal oferecido em sacrifício, aqui é o sangue de Cristo. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Davi também profetizou que os ossos de Jesus não seriam quebrados, que, como era o costume na crucificação. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Verso 18, Davi profetizou que logo após a crucificação, as roupas de Jesus, o seu manto seria sorteado. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Este mesmo salmo fala de toda a zombaria ao pé da cruz, mas aqui eu destaco que aqui Deus falou claro. Aqui não é simbologia de sangue derramado sobre Jesus. Aqui é o sangue de Cristo. Perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Também claramente Isaías 53, verso 5. Se você for rápido de abrir a Bíblia, abre a Bíblia, Isaías 53, verso 5. Aqui é claro: mas ele foi traspassado, ou perfurado, ou crucificado por causa das nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Aqui não é simbólico, aqui é Jesus crucificado na cruz. Quarta característica da aliança com Deus: primeira, boa e unilateral. Segunda, graça e misericórdia. Ou Deus se revelava, ou jamais o conheceríamos. Ou Deus preservava a descendência de Noé, ou eu e você não estaríamos aqui. Ou Deus foi gracioso para fazer aliança com os patriarcas e nos incluir com Noé, e nos incluir com Davi, e nos incluir com Salomão, e nos incluir conosco através do sangue de Cristo, ou eu e você não estaríamos aqui. Segunda característica é graça e misericórdia. Terceira, ele nos declara justo quando cremos nele e nas suas promessas. Especificamente na promessa do Salvador Jesus, outrora simbolizado pelo derramamento de sangue na circuncisão, nos animais imolados como oferta pelo pecado, na Páscoa judaica, no dia da expiação, mas claramente profetizado no Salmo 22 e também Isaías 53. Então, finalmente o Senhor Jesus veio. Depois de séculos, e muitos outros séculos se passaram depois que ele subiu aos céus,
essa é a nossa vez de estar aqui na terra. Daqui a pouco, daqui a algumas décadas, estaremos na presença de Deus e Ele voltará em grande poder e glória. Mas quando Ele estava aqui entre nós, Ele não era o simbólico, Ele era o próprio. João Batista olhou para ele e disse: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, Ele existia antes de mim. Eu sei quem Ele é o Eterno. Eu sei quem Ele é o Senhor. Lá no hebraico, Isaías 40, Ele é Yahvé, Ele é o Eterno, Ele é Deus. É isso que João Batista dizia no deserto da Judeia: eu preparo o caminho do Eterno, de Yahvé, de Jeová. Eu estou aqui como profetizado para preparar o caminho dele. Ele é o Senhor, Ele é o Eterno, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem derramamento de sangue, presta bem atenção, sem derramamento do sangue de Cristo, não há purificação, não há perdão de pecados. Por isso Ele é o único caminho para Deus. Não é derramamento de sangue de qualquer outra criatura, nem de ser humano e nem de animais, e nem da circuncisão. Simbolizavam Jesus. Quarta característica: sem derramamento de sangue, do precioso sangue de Cristo, não há purificação, não há perdão de pecados, não há vida eterna, não há justificação pela fé no Senhor e nas suas promessas, e não há graça de Deus. Porque somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça, mediante a fé no Senhor e nas suas promessas, e na promessa do Redentor, do Salvador, outrora simbolizado, pré-anunciado, o Senhor Jesus. Quando Ele se tornou homem, Ele era o próprio, Ele não era o simbólico, Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito interessante que Jesus nos deu duas ordenanças: batismo e ceia. Em nenhuma das duas ordenanças tem derramamento de sangue. Faz alusão ao sacrifício de Jesus. No batismo, o batizando, quando é imergido na água, simboliza morreu em Cristo, porque Cristo morreu por ele, quando recebeu como Senhor e Salvador. Quando sai das águas, simboliza em Cristo, tem vida eterna, ressuscitou em Cristo. Na ceia, o pão simboliza o corpo e o suco de uva, o sangue simboliza. Não tem derramamento de sangue nas ordenanças de Jesus. Não tem. Sabe por quê? Não precisa mais simbolizar. O verdadeiro já veio, o eterno já veio, Ele já foi perfurado, Ele já foi crucificado. O castigo que nos traz a paz e nos coloca em comunhão com Deus, e Ele é o nosso Pai, já ocorreu. Basta lembrar, basta fazer em memória, mas não precisa derramar sangue. Jesus já morreu por nós. Na última noite de Jesus com os apóstolos, Lucas 22, já estamos terminando, eu já vou terminar. Nós é eu sozinho que estou falando, tá? Eu já estou terminando, Lucas 22, o Pai e eu, como diria Jesus. Lucas 22, já estamos terminando. Do verso 7 ao 13, Jesus mandou Pedro e João preparar a Páscoa. Eles encontraram um homem com cântaro de água, exatamente como Jesus disse. Esse homem disponibilizou o cenáculo, uma sala no andar superior muito larga, e lá Jesus celebrou a última Páscoa judaica com os seus discípulos. Lucas 22, verso 15, ele diz assim, Lucas 22, 15, e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Sabe,
Jesus poderia ter mandado a gente celebrar a Páscoa judaica, estava beleza, porque a Páscoa judaica simboliza Jesus certinho. Ia ser mais complicado, porque em vez de ir no supermercado comprar pão, a gente ia ter que matar carneiro, ia sangrar para todo lado, a logística ia ser complicada. Mas a Páscoa judaica simboliza Jesus muito bem, mas Jesus não quis nos deixar a Páscoa judaica, mas ele quis sim comer a Páscoa judaica. Foi naquela Páscoa judaica que ele conversou bastante. Foi naquela Páscoa judaica que ele lavou os pés dos discípulos. Foi naquela Páscoa que ele falou da vinda do Espírito Santo. Foi naquela Páscoa que ele disse: olha, vocês vão sair correndo, vão me abandonar e você, Pedro, vai me negar. Foi naquela Páscoa que ele disse: para onde eu vou, vocês não podem ir. E os discípulos falaram: como assim? Faz 3 anos que a gente não desgruda. Está tocando um negócio aqui. Aonde o Senhor vai, nós vamos. Como assim? Para onde eu vou, vocês não podem ir. Porque só tem purificação e perdão de pecados no sangue de Cristo. Não é do sangue dos apóstolos. Para onde eu vou, para a cruz, só eu vou. Deus purifica os nossos pecados quando nos arrependemos e cremos e recebemos Jesus como nosso Senhor e o Salvador para sermos discípulos dele, porque ele é o Filho de Deus, santo, puro, perfeito, que se tornou homem e morreu por nós. Por isso que é o sangue dele que nos purifica, por isso que é o seu sacrifício que conta diante de Deus. Não é o sacrifício de animais, e nem de homens, e nem dos apóstolos. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Para a cruz, vocês não podem ir. E aliás, quando eu estiver indo para a cruz, vocês vão vazar. Pedro vai me negar, mas depois eu vou voltar, puxar a orelhinha de vocês, vou enchê-los do Espírito Santo. Lucas 22, verso 19, acompanhando aí, tomando o pão que fazia parte da Páscoa judaica, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo. Como profetizado no Salmo 22, este é o meu corpo, profetizado em Isaías 53, este é o meu corpo, simbolizado na Páscoa judaica, este é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim, não precisa mais derramar sangue, eu vou morrer por vocês, celebrem a minha ceia, sem derramamento de sangue, celebrem em memória de mim. Celebrem que aquilo que Deus simbolizou, aquilo que Deus prometeu, o Senhor cumpriu. Verso 20, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vocês só têm uma aliança boa, unilateral, aliança da graça e da misericórdia, justificados pela fé, porque eu e você somos lavados no sangue de Cristo. Sem a purificação do sangue de Cristo, não haveria perdão de pecados, nem vida eterna, e nem aliança com Deus. Nós não seríamos os seus filhos, Ele não seria o nosso Pai, nós não teríamos vida eterna. A quinta característica que eu disse que ia falar, acabei não falando, eu embuti ela no que eu falei. A quinta característica é para toda a humanidade. Então nós lemos: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, outrora simbolizado, outrora profetizado, outrora falado, que eu seria perfurado nas mãos e nos pés, derramado em favor de vocês. Mas eu gosto muito como Mateus coloca, porque tanto é a favor de nós, porque nós estamos em aliança com Deus, e a ceia é para o povo de Deus, não é para incrédulos. Por isso que os que se convertem são batizados, e só depois do batismo é que tomam a ceia. Mas eu gosto
Mateus 26, 28, não precisa abrir, porque Mateus coloca assim: este é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Não é só para nós, é para toda a humanidade. Irmãos, o que é a ceia à luz do que eu estou falando? A ceia é uma lembrança que eu e você temos aliança com Deus. É uma lembrança. Você só é em memória de Jesus, mas é uma lembrança da aliança. Deus está em aliança conosco. Envolve respeito e fidelidade. Ninguém é salvo porque mereceu ser salvo. Mas uma vez salvo em Cristo Jesus, espera-se respeito e fidelidade. Nós estamos em aliança com Deus. Proposta unilateralmente por Deus, segundo o seu amor e sua justiça, é aliança da graça e da misericórdia. Ninguém merece nada. Deus nos declara justos quando cremos nele e nas suas promessas. Nessas promessas tem o Messias, o Salvador, a quem nós recebemos como Senhor e Salvador, e só há purificação pelo derramamento do sangue de Cristo em nosso favor, traspassado e moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estamos numa aliança com Deus. Envolve respeito, envolve fidelidade. Ele é o nosso Pai. Aos seus olhos somos puros, porque Ele perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus. Nós não precisamos pagar o preço, mas Jesus pagou. Ele morreu esgotado fisicamente, emocionalmente, foi humilhado e zombado. Não custou nada para nós, mas custou para ele. Não foi fácil. Ele disse que estava triste, que se possível o Pai afastasse dele este cálice. Ele até sabia que o Pai não ia afastá-lo. Quando Pedro cortou a orelha de Malcom, ele pôs a orelha no lugar, porque ele é o Filho de Deus, botou a orelha no lugar na mesma hora. E disse: Pedro, como é que eu não vou tomar o cálice proposto pelo meu Pai? E ele foi para a cruz, no meu lugar e no seu lugar. Nós estamos em aliança com Deus. Eu quero falar para você, e quem sabe vir um hábito na sua vida. O culto de ceia e a ceia do Senhor é uma coisa até muito rápida, porém ela é muito profunda. Significa que estamos em aliança com Deus no sangue de Cristo. Na hora de tomar a ceia, se você me conhece, você já observou que eu não gosto de dar bronca em ninguém. Eu tenho dificuldade de dar bronca nos outros. Eu não estou dando uma bronca, mas é uma orientação. Às vezes, na hora da ceia, as pessoas estão conversando, olhando no celular. Não é hora disso. Antes de tomar a ceia, tem um momento de arrependimento de pecados. Essa é a hora de arrepender de pecados. Tendo tomado os dois elementos, é hora de que, enquanto você o faz, de falar: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado. O Senhor morreu por mim. Eu sou perdoado porque o Senhor morreu por mim. Eu sou purificado pelo teu sangue, não é por mérito. Eu sou filho de Deus por causa do Senhor. Eu conheço o Trino Deus por causa do Senhor. Na hora da ceia, arrependimento de pecados. Terminou de tomar a ceia, obrigado, Senhor Jesus, ore. E na hora que o louvor estiver aqui, louve a Deus com gratidão no coração. Depois conversa. Na hora da ceia, não é hora de conversar, olhar no celular. É um ato, é uma ordenança de Jesus em memória dele, com toda a reverência, com todo arrependimento de pecados, com toda a humildade. E é hora de reconsagração a Deus. E é hora de se entregar novamente para Deus. É hora de pedir toda a ajuda do Espírito Santo. E é hora de lembrar que da parte de Deus Ele não está de brincadeira. A aliança envolve respeito e fidelidade 100% da parte de Deus.
a partir do momento que eu conheço Deus, com a ajuda do Espírito Santo, quase 90% gostaria de chegar. Mas enquanto não chegar num nível muito elevado, eu quero ter o coração quebrantado para confessar meus pecados todos os dias, porque não há purificação, não há perdão sem o sangue de Cristo. Vamos nos preparar para a ceia. E quando você terminar de tomar ceia, que você vai agradecer a Jesus, você gostaria de ter morrido por alguém e a pessoa agradecesse assim: legal, valeu, quero ver o Neymar jogar agora às 10 horas, tchau. Como que você gostaria de falar obrigado, Senhor Jesus, depois de tomar a ceia? Mecanicamente, religiosamente? Se ele tivesse aqui, eu agarrava no pé dele, irmão. Rolava com Jesus no chão. Já falei para o Senhor que quando eu ver Jesus, é que você é espírito, né? Mas se fosse carne e osso, eu vou correr, pular em cima dele, que nem jogador de futebol quando marca gol. Eu acho que eu ia fazer isso só uma vez só, porque depois ele ia falar: respeito comigo. Está pensando que eu sou quem? Mas quando eu ver Jesus, eu vou pular em cima dele. Eu não sei como é que espírito pula, não quer nem saber, irmão. Ele morreu por mim, eu estou muito grato por ele. Quando você terminar de tomar a ceia, expressa gratidão a Jesus. Quando você for louvar, louve a Deus de todo o seu coração. Jesus morreu por você. Neymar não morreu por você. O sangue dele não te purifica. Toma a ceia com arrependimento, expressa gratidão, louvor e adoração. Abaixe a sua cabeça onde você está. O pastor Aguinaldo está vindo aqui, vai ministrar a ceia. O pastor Aguinaldo, ele é muito específico. Eu tenho medo de enroscar, então eu chamo o pastor Aguinaldo, porque ele não enrosca. Abaixe a sua cabeça. Começa a confessar os seus pecados, eu também vou confessar os meus.